Olá pessoal, tudo bem? Bom, apenas por uma questão de registrar o que nós vamos falar nesse vídeo, nós estamos gravando ele no dia 16 de abril de 2020, à noite, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque na realidade, ao longo do vídeo, vocês vão perceber algumas colocações e elas têm que estar sintonizadas no tempo e no espaço, para que elas possam ter algum sentido, né? Mas vamos lá. No início dessa semana, eu comecei a pensar na possibilidade de divulgação de um vídeo aqui no nosso canal, falando sobre a pandemia que se assola no país, mas tendo o lado estritamente da gestão. Lembrando que o nosso canal ele é um canal dedicado exclusivamente ao processo de gestão, liderança de equipes. E eu achei que caberia nós avaliarmos esse momento de crise que nós estamos vivendo, mas pelo aspecto da gestão. E eu estava muito envolvido nesse tema e começando a pensar o que a gente poderia abordar, e eu tinha uma grande preocupação. Nós vivemos no país, nos últimos anos, uma radicalização, uma polarização das ideias muito grande. E eu não queria que essa possibilidade de externar uma opinião ou chamar para uma reflexão tivesse um olhar, um viés partidário, político-partidário, entendeu? Porque não é esse o objetivo do canal e estaria desvirtuando a nossa postura, que vai ser muito obedecida, muito bem seguida, né? Então eu tinha muito receio, né? Já que é inevitável quando nós falamos ou analisamos a situação que o país está vivendo, a gente certamente, de uma certa forma, aborda atitudes ou ações que, seja lá o governo que for, possa estar tomando. Então eu deixei essa ideia um pouquinho na prateleira, como a gente se diz, para ver o melhor momento e a melhor forma de colocar. Porém, anteontem, no dia 14 de abril, assistindo a um dos programas de entrevista com notáveis, uma pessoa, um profissional da área de economia, um economista, ele colocou duas palavrinhas que me chamaram muita atenção. Ele colocou o aspecto que, na opinião dele, estava faltando uma liderança no país que atuasse como líder. E aquilo me chamou a atenção, né? O nosso canal é de liderança e, claro, no momento que ele falou de liderança e líder, aquilo me chamou a olhar com uma certa atenção o que ele poderia estar trazendo de contribuição ou de opinião. E ele discorreu, né, a sua ideia, as suas ponderações, e muitas delas estavam totalmente relacionadas ao que nós entendemos como um processo de liderança. E aí, quando eu escutei essa opinião, eu tomei a decisão de fazer um vídeo abordando esse momento estritamente pelo lado da liderança. E aí fiz um vídeo, né, que achei até que ficou bem bacana sobre essa abordagem. E só que surgiu alguns probleminhas na hora de eu fazer a edição, enfim. E também não era uma coisa tão urgente assim, e eu deixei para fazer esse vídeo ontem, dia 15, né? Refazer esse vídeo. Como refiz, e quase no final deu um outro problema, e também esse vídeo não evoluiu. Eu disse, não, tudo bem, eu amanhã, hoje, né, que seria hoje, vou fazer o vídeo. E na hora que eu comecei a fazer o vídeo, sai a notícia, Mandetta caiu. Eu falei assim, e agora? Bom, eu tinha duas alternativas. Ou eu publicava o vídeo original e fazia um outro com uma atualização de informação, ou eu fazia um novo vídeo colocando aquilo que eu havia colocado no vídeo anterior, mas agora com uma forma atualizada e tentando falar alguma coisa sobre essa mudança de gestor e o que isso pode implicar nesse processo de liderança. Bom, mas então vamos a alguns pontos essenciais no vídeo anterior.
Naquela oportunidade eu falava que um dos erros que estavam sendo cometidos é você ter apenas a visão de um viés, de um olhar, né? Já que todo mundo sabe que quando nós lideramos uma equipe, nós temos que buscar ações, atitudes, posturas que tendem a ser assumidas, tendem a ser adotadas pela equipe. E para que ela possa fazer essa adoção de posturas, ela possa se comprometer com essas ações, ela tem que se identificar com alguma coisa, de alguma maneira com elas, né? E nós estamos vivendo, naquela oportunidade, e vamos continuar vivendo, uma dicotomia entre dois grandes olhares, né? Então, nós tínhamos um olhar, e temos ainda um olhar, que fala sobre a importância da vida sobre qualquer outra coisa. E temos um outro olhar que diz o seguinte: não, também temos que olhar, ou temos que considerar a nossa economia. E também, em um desses programas de entrevista, que eu tenho assistido bastante, eu escutei uma pessoa falar desses dois grupos, né? Quem eram as pessoas favoráveis ao total isolamento por causa da doença, como proteção à transmissão da doença, e quem era favorável a uma liberação da atividade econômica. E ele colocou da seguinte maneira, que eu achei bem interessante: quem é favorável ao isolamento e defende com muita veemência o isolamento em detrimento a qualquer tipo de atividade econômica? Provavelmente são pessoas que têm uma capacidade de recursos de poupança que é suficiente para manter o seu padrão de vida, ou até mesmo com algum tipo de redução, por 2, 3 ou 4 meses, enfim, por um período, né? Então ele se sente confortável em fazer essa adoção da opção do isolamento, não só porque é importante para a sua saúde, mas também porque ele pode fazer, né? Ele tem condições de fazer esse isolamento e essa adoção dessa postura. Bacana, legal. Aqui a gente não está discutindo, até porque eu acho que não cabe qualquer discussão, a importância da vida, né? É lógico que a vida é o bem mais precioso que nós temos e nós temos que zelar. Então, esse grupo é muito bem característico. E aí podem entrar nesses grupos os aposentados, podem entrar nesse grupo quem tem trabalho formal, quem tem uma poupança através de investimentos, imóveis, enfim, né? Nós temos um grupo de pessoas, e nós não estamos aqui dimensionando esse grupo, que tem essa condição, né? E nós temos um outro grupo que também pode considerar como importante o isolamento, porém ele não tem poupança nenhuma, ele não tem recursos para garantir a sua subsistência, mínima que seja, nem por uma semana. Nós temos pessoas, a gente sabe disso, que elas, através da sua atividade diária, ela consegue garantir o seu sustento do dia seguinte. Então, para essas pessoas, embora elas também gostariam de estar no isolamento, mas vem o segundo problema, né? Como é que eu sobrevivo não gerando os recursos financeiros necessários? Então, não é questão de polarizar ou dar importância para um ou para outro, mas nós temos que entender, como gestores, que nós não temos um grupo só. Nós temos 1 ou 2 ou 3 ou 4 grupos, 4 pensamentos. Nesse caso, a gente tem 2 grandes pensamentos aí em voga, né, que estão sendo divulgados. Então, o gestor, ele tem que considerar esses 2 grandes fatores, né? E aí que entra a mensagem que o economista deu, que eu achei muito interessante, que é a falta do líder. O líder com técnica de liderança. Eu estou falando do líder, aquele que pratica as técnicas de liderança. Então, no momento que qualquer um dos lados não olha o outro de maneira a realmente construir alternativas que considerem as 2 alternativas, esse líder está deixando de praticar um dos princípios da liderança, que é observar todo o cenário e tentar identificar um caminho que atenda a essas 2 coisas. Então, naquela oportunidade, né,
eu achei bastante interessante que não seria a troca de nomes, mas sim uma troca de postura, né? Ninguém está questionando a capacidade de um ou outro gestor que possa estar avante desse momento, né? Do estabelecimento e divulgação de política. Não, nós não estamos discutindo capacidade intelectual. Como bem mesmo o nosso ministro Mandetta falou, ele é médico e ele vai privilegiar a vida, lógico. Mas nós temos também que um outro olhar. Será que não caberia uma mudança de postura, pelo menos, de dizer, olha, estamos pensando numa forma de flexibilizar? Não sei, entendeu? Isso eu deixo para que vocês interajam nos comentários e como gestores, né? Porque espero que a gente não tenha nenhum comentário com abordagem político-partidária. Mas no momento que você fala como gestão, será que não caberia aí de alguma maneira um diálogo do tipo, olha, vamos sentar juntos e vamos identificar uma maneira de compatibilizar esses dois interesses, de compatibilizar essas duas necessidades? Não, o discurso sempre foi muito polarizado. Temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer, né? Então, me chamou bem a atenção esse lado da liderança. E eu chamo a atenção de vocês, será que realmente não cabia uma postura mais de entendimento dos dois lados e de construção, mesmo que fosse, olha, vamos fazer um isolamento rigoroso por 30 dias e a nossa saída do isolamento vai ser através dessa estratégia. Será que faltou isso? Né? É uma oportunidade de a gente fazer uma reflexão. E então, assim, vamos sempre olhando pelo lado da gestão, aonde que nós poderíamos ter aprimorado esses 30 dias de pandemia que nós estamos vivendo? De que forma que nós poderíamos estar gerindo esse momento de uma forma diferente, né? Então essa foi a primeira situação. E a segunda situação atrelada à liderança, que também é muito interessante, quando nós não sabemos gerenciar uma crise, provavelmente essa crise vai se tornar um caos, tá? Isso é algo que eu sempre falo, que o líder, o gestor, ele tem que saber gerenciar a crise, porque a crise faz parte do nosso dia a dia. Pode ser uma crise financeira da nossa empresa, da nossa equipe, do nosso segmento de mercado, enfim, a crise faz parte do processo de gestão. Porém, se nós não sabemos administrar essa crise, provavelmente essa crise se tornará o caos. E qual é a diferença entre a crise e o caos? A crise te permite você agir com a racionalidade, te permite você identificar cenários, identificar quais são os vetores que manifestam essa crise e atuar como gestor para poder encontrar as melhores soluções e ultrapassar essa crise. Quando essa crise se torna o caos, o primeiro ponto que nós perdemos é a racionalidade, né? Porque o nome está dizendo, o caos, ninguém pensa, todo mundo, cada um por si, todo mundo, né, não tem o sentimento do coletivo, e o caos começam a vir os falsos profetas, os falsos salvadores, que começam a trabalhar dentro de parâmetros que não é a nossa intenção, tá? Então, e aí eu pergunto, em alguns momentos desses últimos 30 dias, em muitas situações, a própria nossa imprensa, e alguns interlocutores sinalizavam um caos, quando nós não deveríamos estar sinalizando caos e sim uma crise, né? E aí eu também me pergunto, a quem que interessaria a geração de um caos? A quem interessaria esse caos levar a um radicalismo maior ainda das nossas posições? Então é lógico, quando a gente fala em caos, quando a gente fala em crise, quando a gente fala em estado de emergência, a gente tem que olhar os seus aspectos práticos e legais. Quando um país, ou um estado, ou um município, ele decreta estado de emergência, ele traz para si uma série de responsabilidades, mas ele também traz para si uma série de benefícios legais. Um deles é você não fazer mais
a necessidade que você tem de fazer de licitação. Então você tem, ao bem da crise ou ao bem da solução da crise, você tem uma liberdade maior de contratação. E nós sabemos essa história no nosso país, como ela acontece, né? No jornal que passou na televisão no dia 13, se eu não me engano, 13 ou 14 desse mês, houve uma reportagem que uma empresa que está construindo um hospital de campanha, se eu não me engano, na cidade de Campos, o custo final do leito construído está em torno de R$100 mil. E essa mesma empresa, ela constrói um hospital de campanha em São Paulo a um custo de R$10 mil. Ou seja, claro, podem ter características diferentes, podem ter, um tem CTI, o outro não tem, eu não estou dizendo isso, mas a disparidade de contratos são 10 vezes mais de leito construído, sem ter uma explicação lógica nesse primeiro momento. Segundo, será que não seria mais interessante todos os hospitais de campanha serem planejados juntos, governo federal, estadual e municipal, estabelecer os seus locais e fazer uma consulta de preço única para que pudesse abaixar os seus custos, mesmo que ela fosse descentralizada, mas com um plano de engenharia que pudesse estabelecer os preços máximos dessas construções? É apenas reflexões para que a gente possa pensar. Então, quando a gente instala o caos, logicamente as medidas de controle desse caos são bem mais dispersas, são bem mais amplas e muito mais sujeitas a uma série de intempéries que a gente nem sempre gostaria, né? Eu também sempre faço um comentário que nós, que pertencemos à classe média, classe baixa, mas a grande maioria do povo brasileiro, nós não temos a noção, o conhecimento e a profundidade de tudo que acontece nos bastidores dos grandes empresários, da alta política. Nós não temos noção, né? E aí isso nos leva, às vezes, a ficar refém de determinadas posturas, justamente que são feitas em prol, né, de alguém, enfim, teoricamente pelo nosso bem, né? Mas que a conta lá na frente nós vamos pagar. E aí hoje, quando eu ia fazer o vídeo, aconteceu a troca do nosso ministro da Saúde. Eu não sei se essa troca ela vai ser boa ou não, só o tempo vai nos dizer. Porém, o que eu espero realmente dessa troca, que poderia não precisar da troca de pessoas, mas assim troca de posturas, seria uma atitude realmente de liderança. Seria realmente uma atitude de gestão aonde pudesse se sentar na mesa todos os envolvidos e analisar todas as características desses envolvidos, os seus ministérios, ou as suas pastas, ou as suas áreas de atuação, e analisar, primeiro, algo que fosse aplicado dentro de regiões. Nós somos um país continental, com interferências diferentes da própria doença, com culturas diferentes, com uma série de situações que são diferentes. Então, a primeira coisa é, nós não podemos trabalhar com ações unificadas para todo o país. Nós não podemos fazer isso. E, por outro lado, que essas atitudes, que essas ações, elas fossem decorrentes realmente de um processo de gestão e de liderança, onde todo o cenário pudesse ser mapeado, avaliado e, principalmente, que nós tivéssemos um olhar para os momentos de crise, as ações que são mais necessárias e mais fortes e mais duras nesse momento, mas também ações em que nos vão trazer um cenário de normalidade a um determinado prazo, a um determinado tempo e utilizando uma determinada estratégia. Eu poderia discorrer aqui várias sugestões, mas nós temos muitas sugestões de voltarmos com uma atividade econômica sem a aglomeração, sem todo um conjunto de ações necessárias para a contenção da pandemia. É claro. Então, por exemplo, não adianta colocar um escalonamento do horário, onde a indústria entra às 6 horas da manhã e o comércio ele entra às 9 horas.
né? Por que não em turnos diferentes? Por que não a indústria ela começa a trabalhar às 7 horas, que é o horário que normalmente ela inicia a trabalhar, com um turno aí de 6, 7 horas, então ela vai parar por volta das 14 horas, e o comércio poderia, a partir das 15, funcionar até as 21. Uma ideia, né? Por que não as empresas elas terem uma responsabilidade maior sobre a testagem e a segurança de higiene pessoal dos seus funcionários? Enfim, não cabe aqui a gente dar solução, porque as soluções, como eu falei inicialmente, num caso de crise, as soluções são tomadas por uma construção. E aqui é o que nós vamos defender. É a construção através de um processo de gestão, de liderança, que realmente as ações que possam ser implementadas, elas vão ter uma eficácia considerando todos os fatores que uma crise do porte que nós estamos vivendo, ela interfere na vida de todo mundo, ok? Então é assim, eu gostaria da reflexão de vocês, a colaboração de vocês com comentários, com sugestões, se concordam, o que a gente poderia pensar, porque na realidade esse é um canal de gestão. Então todo comentário, tudo aquilo que nós tratarmos aqui será de construção de ideias e de processos de gestão, de atitudes de gestão e de liderança. Eu já gravei, inclusive, e vou publicar logo depois desse vídeo, um outro vídeo falando especificamente o que um gestor, um líder pode, de que forma que ele pode atuar dentro da organização, dentro da sua equipe, para que construa soluções para a sua empresa, para a sua equipe tentar ultrapassar esse momento de crise. Então são 2 vídeos falando desse momento, um mais no cenário macro, né, que foi esse, e o outro sendo mais pontual, sendo mais dando dicas para você que é líder ou gestor e está com esse problema na sua mesa. De repente ali você vai encontrar dicas para você poder agir e fazer um plano de estratégico para você ultrapassar esse momento, ok? Bom, pessoal, se inscreva aí no canal, deem os seus comentários, deem o seu like, compartilhe, porque esse canal ele começou agora no dia 6 de abril, nós temos hoje exatamente 10 dias de vida e nós temos aí um caminho a trilhar muito grande para esse canal crescer e, claro, a gente precisa que você, como inscrito, participe, comente, pergunte, proponha temas e, principalmente, a gente aumente o número de gestores, de ouvintes desse canal, de participantes desse canal, ok? Boa sorte aí a todos e que esse novo ministro, independente de partido, independente de qualquer coisa política, ele possa trazer realmente um processo de gestão melhor e capaz de atender a todos os anseios de todas as áreas, né, que compõem aí o nosso grande Brasil, ok? Obrigado a todos e até a próxima.